Os dinossauros viveram na Terra durante um período de tempo muito longo, conhecido como Era Mesozoica. Essa era durou cerca de 184 milhões de anos, desde cerca de 250 milhões de anos até cerca de 66 milhões de anos atrás, quando um evento cataclísmico, como um grande impacto de asteroide ou vulcanismo intenso, levou à extinção em massa. Durante esse tempo, muitos tipos diferentes de dinossauros evoluíram e se extinguiram. E eles foram os animais dominantes em muitos ecossistemas da Terra. Mas, e antes deles? Havia vida no planeta? A paleontologia, assim como a arqueologia, busca entender os dias atuais, fazendo cansativos estudos com resquícios do passado, e geralmente de um passado muito distante. A principal diferença entre estas duas ciências é que, enquanto a arqueologia direciona suas pesquisas aos costumes e às características humanas, a paleontologia se preocupa com as demais espécies animais e vegetais, tendo como objeto de estudo os diversos fósseis espalhados pela superfície do planeta, ou logo abaixo dela. De acordo com essa área da biologia, as primeiras formas de vida no planeta Terra surgiram ainda na era proterozoica, há cerca de 2 bilhões e 500 milhões de anos. Este foi um período muito longo da história do planeta, e durante a maior parte dele, a vida da Terra era constituída principalmente por micro-organismos, como bactérias e algas microscópicas. Esses micro-organismos eram, em sua maioria, unicelulares e habitavam ambientes aquáticos como oceanos, lagos e rios. Eles eram capazes de realizar fotossíntese e produzir oxigênio, o que eventualmente levou a um aumento significativo nos níveis de oxigênio na atmosfera da Terra. Além dos micro-organismos, foram encontrados fósseis de organismos multicelulares simples, como esponjas, que datam de cerca de 580 milhões de anos atrás. Já no final da era proterozoica, esses organismos multicelulares foram alguns dos primeiros a evoluir na Terra e foram os predecessores dos animais mais complexos que evoluíram posteriormente. Se fosse possível fazermos uma viagem no tempo, com certeza teríamos o contato com a natureza ainda na flor da idade e testemunharíamos plantas que ainda eram desprovidas de sementes. A água recém-formada seria tão pura que talvez ainda não tivessem sido desenvolvidos os minerais que hoje encontramos nas amostras. A transição da era proterozoica para a paleozoica foi um período de mudanças significativas na história de vida da Terra. Uma das mais importantes foi o aumento na quantidade de oxigênio na atmosfera da Terra, que permitiu a evolução de animais com corpos mais complexos e maiores, como os trilobitas e outros artrópodes. Além disso, houve um aumento na complexidade das formas de vida, incluindo a evolução de animais com simetria bilateral e a evolução de conchas e exoesqueletos, que forneciam proteção contra predadores. Entre os animais que se destacaram no Paleozoico estão os trilobitas e os peixes, mas também foi a época em que surgiram os primeiros anfíbios e outros pequenos animais terrestres invertebrados. Nos oceanos era onde a vida mais aflorava. Surgiram as primeiras algas, que além de serem a base da alimentação para os herbívoros marinhos, passariam também a enriquecer a água com oxigênio, um dos elementos primordiais para a vida. Isso permitiu que os primeiros peixes se proliferassem e passassem a dominar de forma progressiva e rápida boa parte dos mares. Foi também na era paleozoica que surgiram os primeiros corais,
há cerca de 500 milhões de anos, no período Ordoviciano. A Terra não possuía somente os oceanos contendo água. A parte terrestre, que ainda não tinha nada a ver com o que conhecemos hoje, era ainda muito jovem e começava a formar um único continente. Atividades vulcânicas eram intensas e ocorriam praticamente em quase todo lugar. Com isso, a paisagem terrestre ganhou suas primeiras formas e árvores, florestas cresceram há mais de 400 milhões de anos. E os rios e os primeiros lagos foram se formando. Com o passar de alguns milhões de anos, entre um período e outro, entre o Ordoviciano e o Devoniano, a Terra já contava com fluxos correntes de água doce e também enormes lagos que se formavam à medida que a própria natureza moldava a superfície. Houve também o surgimento e a proliferação dos animais e das plantas aquáticas adaptados a este tipo de ambiente. A vida na Terra, enfim, já começava a sair da fase de engatinhar. Naquela época, também existiam pequenos invertebrados que, recentemente, a ciência entendeu como sendo eles os animais que realmente dominaram os mares do planeta, muito antes de os dinossauros aparecerem. Eram os trilobites ou trilobitas, que surgiram ainda no período Ordoviciano e ficaram por aqui cerca de 300 milhões de anos. Ao longo desse período, os trilobites passaram por diversas fases de evolução e ainda resistiram a 2 extinções de espécies em massa. Por volta de 2017, pesquisadores da Universidade do Porto, em Portugal, encontraram fósseis valiosíssimos numa pedreira de ardósias em Canelas. Apesar de outros fósseis de trilobites já terem sido achados em outros lugares do planeta, os de Canelas foram achados em tão boas condições que se tornaram as principais fontes de pesquisa de biólogos marinhos da Europa. Além disso, os cientistas verificaram que os trilobites de Canelas, como foram chamados, pertenciam a espécies diferentes, mas todos com formato ovalado e semelhante a alguns insetos que existem hoje, com alguns chegando a medir algo como 80 centímetros de comprimento por 40 de largura. Os estudos feitos até hoje sobre estes incríveis animais revelaram que eles possuíam um exoesqueleto de natureza quitinosa, isto é, formado por quitina, comum nos artrópodes, classe esta a qual pertenciam os trilobites. A carapaça dorsal era formada de carbonato de cálcio, o que certamente contribuiu para deixar fósseis em abundância. Além das características externas, os estudos também revelaram onde eles viviam e o tipo de alimentação dos trilobites. Costumavam ficar próximos à costa, entre profundidades de 300 metros e lugares menos profundos, onde pudessem encontrar detritos ou restos de pequenos outros animais marinhos. No Cambriano, que foi quando surgiram, chegaram a ocupar o topo da cadeia alimentar, não havendo predadores para eles. Outra característica interessante desses animais pré-jurássicos é que eles deviam possuir uma visão bastante ampla e apurada, uma vez que eram indivíduos com olhos compostos, comum em artrópodes e insetos, como as moscas. No caso dos trilobites, no entanto, as lentes oculares possuíam diâmetros maiores e, assim, os permitia ver com clareza o que acontecia ao seu redor. As moscas, por exemplo, veem com clareza somente onde focam, enquanto sua visão periférica enxerga vultos. Mas, claro, ainda é melhor que a capacidade humana. Anfíbios e os primeiros répteis vieram surgir também na era paleozoica, no período compreendido entre o Devoniano e o Carbonífero, por volta de 350 milhões de anos atrás.
Os primeiros répteis, em especial, são considerados os ancestrais não só dos dinossauros, como também e indiretamente das primeiras aves e mamíferos. Eles surgiram da evolução de parte dos anfíbios, que são os ancestrais dos vertebrados. Os répteis, no entanto, foram os primeiros a serem considerados animais plenamente terrestres, possibilitado pelo processo evolutivo que os tornou providos de músculos, adequando seus movimentos nos diferentes terrenos, e escamas que os protegiam dos raios do sol. A vida é um grande mistério, com certeza, não é? Porém, tudo o que envolve sua evolução, história e biológica é fantástico. Graças aos fósseis, a ciência pôde viajar ao passado e nos trazer um cenário deslumbrante que um dia nosso planeta possuiu. É isso. Forte abraço e até a próxima. Tchau.